Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Amém. Hoje é 12 de março de 2026, quinta-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Deus te abençoe. Mateus capítulo 27, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Amém. Mateus capítulo 27 tem um contexto onde, do versículo 1 ao 2, Jesus entrega Pilatos pelo sacerdote, do 3 ao 10, o suicídio de Judas, do 11 ao 26, Jesus perante Pilatos, do 27 ao 31, Jesus entrega aos soldados, do 33 ao 44 é a crucificação de Jesus, do 45 ao 56 a morte de Jesus, do 57 ao 61 é o sepultamento de Jesus, do 62 ao 66 é os guardas colocados no sepulcro para guardar lá o corpo de Jesus, para ele não fugir. Amém? A ressurreição no capítulo 28. Vamos aqui ao versículo 26 do capítulo 27, que começa dizendo: Então Pilatos lhe soltou a Barrabás. Se você vem acompanhando, e claro, estamos trabalhando um pouco isso, Pilatos era governador, era quem tinha autoridade na época da Páscoa soltar um prisioneiro. E como Jesus tinha sido preso erradamente, julgado erradamente, um tribunal de exceção, como é o nosso tribunal brasileiro hoje, né, o STF, tribunal de exceção, julga a arrepio da lei. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás. Ele tinha essa autoridade, perguntou ao povo quem eles queriam e, insuflado pelos os principais sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pela liderança religiosa, eles preferiram Barrabás. Preferiram o sedioso, o pecador, o errado. O contexto é esse, onde os anciões, juntamente com os sacerdotes, né, já haviam condenado a Jesus com narrativas falsas, e Pilatos tem a compreensão, se você ler o texto todo, aí você vai entender que Pilatos tem a compreensão que Jesus era justo, e ele não quis crucificar Jesus, devolveu para eles, então, mas ele fez lá, perguntando ao povo, o que eu faço com Jesus? Tem dois aí, tem Barrabás, tem Jesus, o que eu faço? Solta Barrabás e mata Jesus. Crucificar mata, né? Então, a pessoa sem Deus e sem a compreensão da revelação de Deus em Jesus Cristo, ele vai preferir o erro do que o acerto. O acerto era preferir Jesus, tá certo? Então, como é a multidão que gritou, eu vou dizer assim, existe um ditado aí popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Olha, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E quem busca Jesus Cristo e sabe que Ele é Deus, sabe que a voz de Deus é inconfundível. Compreende claramente, tá certo? No caso aqui, Pilatos disse: Olha, estou soltando Barrabás porque vocês pediram, tá certo? Que Cristo tinha que ser crucificado? Tinha que ser crucificado. Jesus veio para isso. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que hoje vos nasceu um Salvador, e o Salvador precisava ser oferta, ser morto, para que houvesse salvação através da fé em Jesus Cristo. Tá certo? Então, Cristo tinha que ser crucificado, mas o que mais me impressiona é que quem está mandando matar Jesus é a liderança religiosa. Olha, querido, os religiosos continuam matando pessoas, mentindo, enganando, pregando Jesus pela metade, negando a Jesus. Você precisa entender isso. Eu tenho medo de religioso, já disse isso aqui várias vezes. Então, que ele tinha que ser crucificado, nasceu para isso. Entretanto, assim, as pessoas sem a compreensão da revelação de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo vão preferir Barrabás, ou seja, então eu vou traçar aqui uma simbologia de Barrabás com o pecado, com o erro, com aquele que prefere o distanciamento de Deus do que estar perto de Deus. Quem prefere Barrabás está preferindo estar distante de Deus. Não, quem prefere Jesus vai estar com Deus, porque Jesus é Deus. Já expliquei isso aqui, e se você quiser eu explico de novo. Amém? Então, Pilatos soltou, porque a liderança e o povo estavam querendo, ele viu que o povo ia criar muito problema, ele preferiu dizer assim. E o texto vai dizer assim: após haver açoitado a Jesus, olha, Barrabás ele soltou numa boa, né? Ladrão,
Você vê que a pessoa sem erro, ela prefere o bem, prefere o mal, aliás, prefere o mal. Ele vai dizer, após açoitar Jesus, olha, o martírio de Jesus já tinha começado quando ele veio à Terra, abriu mão da sua glória, isso já é martírio, tá certo? E aí começa a pregar e vai tal, enfrentando tudo. Quando ele é preso, começa o seu martírio. E aqui, esse julgamento, né, que Pilatos fez diante do povo e tal, e ele vai dizer, soltou Barrabás, mas Jesus, o texto diz, após haver açoitado a Jesus. Olha, Jesus apanhou por você, meu querido. Aí você fica aí pensando, né, que é o tal, pensando na vida só aqui e agora. Ah, quero me dar bem, quero fazer o que eu quero, sou dono de mim. Amém. Olha, te digo uma coisa, você pode viver sem Jesus, mas morrer sem Jesus, querido, você deveria nem cogitar isso. É bom você pensar sobre isso, tá certo? Então Jesus, ele soltou Barrabás, porque os religiosos queriam, e açoitou a Jesus, né? Isso Jesus já começou a apanhar por sua causa, já foi preso por sua causa, certo? Jesus apanhou por mim e por você, querido, sofreu. Você precisa buscar essa compreensão e você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque a Bíblia ensina isso de Gênesis a Apocalipse, tá certo? E aí, no versículo 26, termina dizendo: entregou para ser crucificado. Olha, solta o sedioso, o criminoso, o assaltante, o ladrão. Parece o Brasil, né? Soltaram um ladrão, ele está na presidência e continua roubando junto com a sua gangue. Tá certo? Montou um sistema financeiro ladrão para usurpar as finanças do Brasil. Então é muito parecido com Barrabás, isso aí que está no Brasil hoje. Então Jesus apanha, mas e depois é entregue para ser crucificado. Era a missão dele, já lhe disse, você sabe disso. A crucificação de Jesus tinha que acontecer, não tinha como, era para acontecer, foi para isso que ele nasceu. Deixa eu citar só um texto aqui de Lucas 9:22 que diz assim: os discípulos questionando Jesus, lá em Mateus 16, 16 também está esse texto, Lucas 9:22 diz assim: e disse-lhes Jesus: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto. Agora aqui tem um detalhe: e que ao terceiro dia ressuscite. Oh, glória! Jesus ressuscitou. Esse é o detalhe. Morreu como sacrifício, ressuscitou como justificação para aquele que crê. Preciso crer. Ele morreu por todos, no sentido geral, da plenitude, da sabedoria, do poder de Deus sobre todas as coisas. Mas a salvação é para quem crê, entenda isso. Olha, então Jesus foi entregue para ser crucificado, essa história nós conhecemos, tudo isso já contado em filmes e coisas, que você se emociona e chora. Não é só para se emocionar, não, é para crer. Se não crer, meu irmão, pode chorar o tanto que você quiser, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Atualmente, os que negam a fé em Jesus Cristo continuam colocando Jesus na cruz, continuam preferindo Barrabás, continuam preferindo o pecado, continuam preferindo a religião, porque aqui naquele contexto eles defenderam a religião, e quem defende a religião está contra Jesus, porque Jesus está acima de todos, porque ele é Deus. Oh glória! Morreu e ressuscitou por você. Isso é muito gracioso. Se você quiser ler o retrato de Jesus crucificado, está lá em Isaías 53. Lê o capítulo todo, vou ler só o versículo 7, que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Isaías 53, leia tudo, é Jesus crucificado, tá certo? Isaías teve essa revelação cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Por isso é que a palavra de Deus é verdadeira e é para ser crida. Sem a fé, ela se torna uma coisa comum para você que não crê. Não adianta dizer que já leu 50 vezes, que entende de hebraico, aramaico, não sei mais o que, mais o que, entende disso, daquilo. Meu irmão, você pode entender do que você quiser. Se você não crê em Cristo, você continua preferindo Barrabás do que a Jesus. Amém? Ele foi oprimido pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. A nossa fé nele nos justifica diante de Deus. Essa palavra de Deus aqui para você. Olha, a prisão de Jesus foi uma prisão político-religiosa. O que acontece no Brasil é prisões políticas. 8 de janeiro, todos os presos aí, todos os perseguidos políticos. Que coisa mais
é atualizada com a palavra de Deus, né? Por quê? Porque esse pessoal, esse tribunal que está aí, assim como o tribunal que julgou Jesus, eles pensavam que conheciam Jesus, mas não conheciam. Não conheciam Deus como é para conhecer. É a mesma coisa no nosso tribunal do STF. Graças a Deus que tem lá o nosso irmão André Mendonça, que Deus abençoe a vida dele. Tem o Nunes Marques, eu não sei a fé do Nunes Marques, vou procurar saber, acho que ele é cristão também. E tem o Fux, que é um juiz de carreira que está se posicionando do lado da lei. É necessário só cumprir a lei, irmãos. Você que é cristão e defende esse sistema socialista, marxista, você está preferindo Barrabás. Sinto muito lhe informar isso, mas é a verdade que eu não posso esconder. Nós estamos aqui para andar na contramão do pecado, para andar na contramão daquilo que é injusto, que é falso, que é mentiroso. E assim como fizeram narrativas falsas para condenar Jesus, estão fazendo narrativa falsa para condenar pessoas que estão querendo o bem do Brasil, inclusive a mim e a você, porque estamos do lado do bem. Mas eu estou aqui para ensinar. Deixe Barrabás, creia em Jesus, e você vai ter uma visão, compreensão, eu vou dizer assim, tanto uma cosmovisão da eternidade, como uma visão da sociedade, porque nós estamos aqui na Terra e precisamos entender isso. O Senhor te abençoe e te guarde. Jesus foi preso politicamente, no seu contexto. Os nossos irmãos do 8 de janeiro foram presos politicamente. Pessoas que nem aparecem aí, que estão presas, que a gente nem sabe, foram presos covarde por condições políticas. Mas Deus é bom. Vai livrar o Brasil. Ele está trabalhando. E eu creio nisso plenamente. Estou aqui te ensinando, trazendo a palavra de Deus para você, dizendo a você, deixe Barrabás, se apegue a Jesus, creia nele. Ele é Deus. Crucificado, ressuscitado, glorificado nos céus e vai voltar para os que creem. E para os que não creem também, tem uma explicação, uma separada da outra. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Hoje tem culto aqui, culto de doutrina. É a Bíblia pela Bíblia que nós ensinamos aqui. Você traz a sua Bíblia e a gente compara textos e discute, vê, busca compreender o que esse texto quer nos dizer. Nós estudamos aqui a Bíblia pela Bíblia. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, abençoe o Brasil. Amém.